Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da Semana Santa. A primeira leitura de todos os anos, na segunda-feira da Semana Santa, ela é extraída lá do livro do profeta Isaías e contém aquilo que os estudiosos costumam chamar do primeiro cântico do servo sofredor. Esse cântico diz assim: Eis o meu servo, eu recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Isto diz o Senhor Deus, que criou o céu e o estendeu, firmou a terra e tudo o que dela germina, que dá respiração aos seus habitantes e o sopro da vida ao que nela se move. Eu, Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como o centro de aliança do povo, luz das nações, para abrir os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Amados irmãos e irmãs, eu quero chamar a atenção de vocês para a importância deste servo sofredor ou servo do Senhor. O que acontece? Depois do capítulo 40 do livro do profeta Isaías, nós estamos, juntamente com o povo de Israel, experimentando a realidade do exílio da Babilônia. Foi um tempo muito delicado na vida daquele povo. Uma vez que o Império Babilônico havia vencido e dominado a região de Jerusalém, esse império levou boa parte daquela população para a região da Babilônia. E aí o que acontece? Uma vez que o povo estava lá, vivendo essa realidade de exílio, de repente, dentro do livro do profeta Isaías, é falado de um tal de um servo sofredor. E esse servo parece que é um modelo para as pessoas. Poderíamos pensar assim. É claro que nós temos toda uma chave cristológica para esse texto, onde nós, obviamente, interpretamos a figura de Jesus Cristo aqui. Nós observamos que esse servo tem todas as características de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, eu quero chamar você para fazer duas leituras. Primeiro, enxergar esse servo como modelo e segundo, enxergá-lo como Jesus Cristo. As coisas elas vão ser bem conexas, é claro. Primeiro, o próprio Senhor chama essa pessoa, de servo. Ele é o eleito. Nele se compraz a alma do Senhor. Em outras palavras, Deus o escolheu. E ele é a alegria do coração de Deus. Deus é feliz com ele. Olhando para a figura de Jesus Cristo, o Pai é feliz em ter enviado o seu único Filho para nos salvar. É o próprio Pai que escolheu Jesus para nos salvar. Então, a primeira leitura que a gente já pode fazer é por aí. O próprio Pai dá o seu Espírito para que Jesus seja aquele que venha julgar as nações. Mas, diferentemente do que boa parte das pessoas pensam quando esperam a palavra julgamento, ele não precisa levantar a voz, ele não precisa ser ouvido pelas ruas, ele não tem as características padrões de uma pessoa. Ele não é violento, ele é muito oposto daquilo que as pessoas realmente imaginam. Mas tem uma coisa muito bonita nele. Ele não se esmorece, nem se deixa abater enquanto não cumpre aquilo que é a sua missão. E qual é a sua missão? De fato, estabelecer a justiça na terra. Amados irmãos e irmãs, esse é o foco quando nós olhamos para a figura de Jesus Cristo dentro desse texto. Porém, o que é que isso aqui também quer falar conosco? Amados irmãos e irmãs, quantos de nós, e aqui obviamente também me incluo, nós nos deixamos abater por tantas coisas? A vida não é fácil, Inclusive, quem me acompanha aqui no canal sabe que na última semana eu praticamente não gravei nenhum vídeo, porque as lutas são tão grandes que eu me abati. Eu passei por alguns problemas aí de ordem pessoal, peço desculpas a vocês, e a gente às vezes, de fato, deixa se abater. Agora, uma coisa que não pode deixar, e era isso que eu passava a semana inteira nas minhas orações, na ida à Eucaristia, na recitação do Santo Terço e por aí vai. Que, embora eu tivesse abalado, porque a carne é fraca, as lutas são grandes,
a nossa mente ela vai começar a pensar em coisas que não deve pensar, a gente vai ficando triste, né? Tudo vai acontecendo. Mas uma coisa eu posso ter plena certeza, amados irmãos e irmãs, a nossa fé ela não pode se abater. A nossa fé ela precisa ser uma fé firme. Todas as coisas podem dar errado, mas eu sei que Deus tem um propósito para mim. Eu sei que mesmo que tudo dê errado, eu sei que eu ainda preciso buscar cumprir a justiça. Eu sei que pode ser que tudo dê errado, mas é o Senhor que me escolheu, eu sou eleito. Eu sei que tudo pode dar errado, mas eu sei que quando eu faço a vontade de Deus, eu alegro o coração de Deus. Eu sei que tudo pode dar errado, mas eu preciso lembrar que o Senhor me tomou pela mão, como diz no versículo 6. Eu sei que o Senhor me colocou para ser luz entre as nações, então coloca uma coisa na sua cabeça, assim como Jesus ele foi forte, mesmo diante de tantas injustiças, mesmo diante de tantas incompreensões. A gente vai passar a semana inteira agora vendo quanto Jesus realmente sofreu, o quanto ele não foi compreendido, o quanto as pessoas não entenderam. Mas Jesus, em momento algum, ele permitiu com que a sua missão fosse abalada. Esse também é o nosso convite, amados irmãos e irmãs. Eu sei que as lutas são grandes, repito, mas você precisa colocar na sua cabeça que embora a luta seja grande, mas a missão a qual Deus nos convoca, ela é muito maior. Celebrar a Semana Santa é refletir que assim como Jesus também passou por tantas realidades, nós também passamos por tantas realidades e é uma semana de unir o meu sofrimento ao sofrimento de Cristo. É literalmente entender que se de um lado Cristo está crucificado, do outro está a minha vida, mas eu não estou só porque Ele está crucificado junto a mim. É unir as minhas cruzes à cruz de Cristo, né? E diante dessa realidade é entender, assim como Ele não desistiu, assim como também Ele compreendeu que precisava ser luz das nações, eu também preciso ser. Que nessa segunda-feira, à luz dessa primeira leitura, você possa fazer essa reflexão, à luz dos seus problemas, à luz das suas dores, à luz das suas cruzes. E que nós possamos buscar, né, ter uma experiência profunda durante esta Semana Santa. Deus tem muito a nos ensinar, Deus tem muito a fazer conosco, porque essa é a semana principal dentro do calendário litúrgico. Então, aguardo por você, inclusive, aí nos próximos vídeos aqui do canal. Inclusive, outros anos eu já gravei também reflexões de primeira leitura, de evangelho, de todos os dias da Semana Santa. Se você, inclusive, quiser ver uma segunda reflexão minha, com talvez uma abordagem bem diferente, dá uma olhada aí em anos anteriores, tá bom? Porque a cada ano, obviamente, diante daquilo que estou vivendo, diante daquilo que Deus inspira, pode ser que eu traga pontos diferentes, explicações um pouco detalhadas para um lado ou para o outro, e obviamente isso pode te ajudar a uma vivência melhor da sua Semana Santa, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo daqui a pouco aqui no canal para o estudo também do Evangelho desta segunda-feira, tá certo? Até mais!